de Daniel. E como nós vimos na semana passada, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um homem que realmente ama a Deus e um homem que é dedicado em servir ao Senhor, mesmo no meio das circunstâncias mais adversas e mais críticas, difíceis, que nem eu nem você nunca passamos, né? E bem provável nunca iremos passar, principalmente só de pensar, de sermos tirados da nossa terra e levados para um outro lugar e levados como escravos. Quer dizer, quando que você pensa que isso vai acontecer com a gente? Quer dizer, algum outro país vai entrar, vai dominar completamente o nosso país, vai pegar todos nós, levar a gente como escravo para trabalhar para eles em outro país, sabe? Então é uma coisa muito difícil até de imaginar. Aparentemente ele tinha motivo de sobra para ficar triste com Deus, para reclamar com Deus, para até mesmo assim se irritar contra Deus e querer não servir mais o Senhor. E muito pelo contrário, nós terminamos na semana passada falando que justamente ao contrário disso, no primeiro momento que ele pôde, ele pediu para não se contaminar, né, com as iguarias do rei, que nós lemos no versículo 8, né, Daniel 1:8, que diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então observe a sinceridade, a integridade do coração desse homem, que era uma pessoa que teria motivos pelo menos para ficar muito triste e muito chateado. No entanto, ele não fez isso. E agora nós vamos olhar para o arrependimento de Daniel no capítulo 9, eu peço que os irmãos abram lá no capítulo 9, e nós vamos analisar aqui e observar alguns aspectos importantes, algumas características importantes na vida, né, de Daniel, e principalmente em questão do seu arrependimento, né? E esse arrependimento de Daniel vai nos servir de modelo realmente para observarmos o verdadeiro arrependimento, o genuíno arrependimento, que vai trazer uma real restauração, visto que nós temos a tendência de tratar arrependimento de uma forma muito superficial, de uma forma muito pobre, né? Nós temos a tendência de tratar o arrependimento não profundamente, não como deveria ser tratado, e isso é um problema. Mas olhe lá comigo em Daniel capítulo 9, veja o versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Espera aí, nós estamos lendo no livro de Daniel, não é isso? Mas Daniel não tinha sido levado preso para onde? Para a Babilônia. E agora nós estamos lendo aqui, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Olha, o que Daniel está fazendo lá? Então, se você for parar para analisar o período da vida de Daniel, que foi um período grande, o período da vida dele foi um período, basicamente até agora, nós vamos ver daqui a pouquinho, uns 87 anos mais ou menos. Ele passou por vários reinos. Nabucodonosor foi quem o levou para lá, e depois o seu filho continuou o reinado, mas o reino babilônico com o seu filho começou a se enfraquecer, e então houveram mudanças no reino, e agora ele já está basicamente se submetendo aqui ao rei dos caldeus, e ele serviu a vários reis nesse período que eles ficaram escravizados lá na terra da Babilônia. Babilônia
foi realmente um império forte por um tempo, né? Segundo o que sabemos, Nabucodonosor viveu até os seus 70 anos, mas depois disso o reino, quando foi passado para o seu filho, começou a se enfraquecer. Mas nós precisamos considerar, irmãos, o que nós acabamos de ler aqui. Quando nós paramos para analisar, eu sei que muitas vezes a gente só lê por ler, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que ler e meditar, e analisar, e estudar, e pesquisar. Existem basicamente dois tipos de leituras que nós podemos fazer. Uma leitura é aquela leitura dinâmica que a gente lê rápido a Bíblia toda num ano tranquilo. Essa é uma forma de leitura. Mas uma outra maneira é nós lermos com calma, pausadamente, analisando, pesquisando, lendo comentaristas, fazendo observações, fazendo comparações, estudando a palavra. Essa é uma outra maneira de ler a Bíblia. Então, só de ler esse versículo 1, isso nos obriga a entender qual o período que existe entre Daniel 1 e Daniel 9. Aí você vai falar assim: não, pastor, não tem período nenhum, aí só foram 8 capítulos, é do capítulo 1 até o capítulo 9. Irmãos, é verdade que é um capítulo, que é um livro que foi escrito por Daniel, mas só que agora ele foi para lá debaixo do reino de Nabucodonosor, o reino babilônico. Agora já não é mais o reino babilônico, agora ele está debaixo do reino dos caldeus e dos medos persas. E agora? Quanto tempo se passou? Ao ler rapidamente a gente nem liga para isso. Mas, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 9, historicamente, passaram-se aqui 70 anos. Não é qualquer período, irmãos. E muitas vezes a gente lê o texto sagrado e passa meio batido assim por cima e não para pesquisar, para ver que de fato tem muita coisa ali inserida. Daniel, ele serviu não a um rei só, mas foram vários os reis que ele serviu aqui. E esse período foi basicamente do capítulo 1, do registro do capítulo 1, até o registro do capítulo 9, 70 anos se passaram. Então, toda a vida adulta de Daniel, ele viveu servindo. Ele viveu servindo um rei, outro rei, morria esse rei, outro rei assumia, morria o outro rei assumia. E tinham guerras ainda no meio disso tudo, e ele continuava servindo um rei, servindo outro rei. Então, basicamente, a vida adulta de Daniel toda, ele viveu servindo ali o império babilônico, né, dos caldeus, os persas, e basicamente ele não teve o privilégio de sequer voltar na sua terra, voltar na sua pátria. Ele ficou preso, detido o tempo todo, irmão. Você pode imaginar isso? Eu sei que muitas vezes a gente não consegue medir isso. Irmãos, nós estamos falando de um homem que foi roubado da sua terra, que foi levado cativo para um lugar distante, e agora esse homem, ele consegue sobreviver por 70 anos lá, e sempre servindo. Será que ele não teve saudade de voltar na terra dele? Quer ver? Veja bem, pastor Timóteo está aqui, a família, eles são norte-americanos, e por determinação inclusive das leis da responsabilidade que ele tem para com as igrejas que o sustenta aqui, né, as igrejas dos Estados Unidos, ele tem que voltar. E normalmente os missionários ficam
4 anos aqui e volta e fica 1 ano lá. Agora pensa, pastor, o senhor vai ficar aqui, não vai voltar por 70 anos. Esquece Estados Unidos. Irmã Ingrid, esquece, apaga isso, não vai voltar, está preso aqui, vai ficar servindo aqui por 70 anos. Irmãos, naquela época não tinha celular, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, que os meios de comunicação hoje basicamente nos aproxima muito. Daniel não tinha isso, irmãos. Isso é muito sério. Ele foi forçado a viver num lugar que ele não queria. Pelo menos aqui, vocês sentiram direção de Deus de vir para cá para pregar o Evangelho. Pelo menos aqui, vocês vieram de livre e espontânea vontade. Ninguém obrigou vocês a virem aqui. É diferente. E mesmo assim, só de pensar, não vai voltar. Ah, mas já deu 4 anos. Não, vai ficar mais 4 anos. Aí a hora que termina os 4 anos, não vai voltar, vai ficar mais 4 anos. E isso durante 70 anos. Mesmo que vieram por vontade própria, não é nem gostoso pensar isso. Por quê? Vocês têm os seus parentes lá, vocês têm a sua casa lá, vocês têm a sua igreja lá, vocês têm os seus amigos lá. Quer dizer, é gostoso voltar, poder rever, poder ver como é que está as coisas. Irmãos, Daniel não pôde fazer isso. E o pior, ele tinha que servir uma nação que havia destruído o seu país. Então, se ele foi, vamos fazer uma continha rápida aqui, se ele foi levado em cativeiro na fase da sua adolescência, ali, vamos chutar que ele tinha uns 17 anos. Vamos chutar que ele tinha uns 17 anos, no capítulo 1. Então ele tinha 17. Agora no capítulo 9, ele está com quantos anos, gente? Ele está com 87 anos. 87 anos, que é 17 mais 70, 87 anos. Então nós estamos falando de um Daniel não jovem mais, não estamos falando de um Daniel adolescente mais, nós estamos falando de um Daniel velho, de muita idade. Nunca voltou para sua terra. Você pode imaginar isso? Veja o versículo 2: no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de quanto? 70 anos. Então, o que nós estamos entendendo aqui dessa leitura? Daniel, ele está agora lendo uma das profecias mais famosas do Velho Testamento. Qual profecia ele está lendo? O texto diz ali, observe o que diz o texto: no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Ou seja, quais livros eram esses? Os livros que ele tinha dos profetas, os livros da lei, os livros que ele tinha condições de ter. Então ele entendeu pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se então as desolações de Jerusalém. Quais desolações? As desolações que tinham sido prometido por Deus, caso o povo se afastasse de Deus, caso o povo não obedecesse a sua palavra, caso o povo rejeitasse a palavra dele. Ele falou que iriam ser levados cativos. Deus já tinha deixado isso claro na palavra. Então ele
ele entendeu que se cumpriram os 70 anos. Então Daniel está agora lendo a profecia de Jeremias, e eu peço que você abra lá o texto, em Jeremias capítulo 29, que eu vou te mostrar exatamente onde ele estava lendo. Veja o versículo 10, Jeremias 29, 10. E ele lê neste livro e ele entende exatamente o que estava acontecendo. Olha lá, Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na onde? Em Babilônia. Passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias havia feito uma profecia e havia dito que realmente Deus iria punir, que iria levar o povo de Israel para a Babilônia, e eles iriam ficar lá durante 70 anos, mas cumprindo esse período de 70 anos, Deus iria trazer esse povo de volta. Era a profecia que Daniel estava lendo. E Deus deu entendimento para Daniel, e agora Daniel compreende que esta profecia tinha chegado o tempo de se cumprir, pois o tempo do cativeiro que ele estava lá já tinha dado 70 anos. Agora se cumpriu, quer dizer, passou o primeiro ano, ele entendeu que aquilo tudo que estava acontecendo era por causa dos pecados deles. Tudo aquilo que aconteceu foi por causa do pecado deles. E agora, indo para a Babilônia, ele falou: peraí, vou contar. E contou 1 ano, e contou 2 anos, e contou 10 anos, e contou 20 anos, e 50 anos, e foi chegando, irmãos, e ele chegou: peraí, agora cumpriram-se os 70 anos. Aqueles 70 anos que Jeremias falou. Jeremias profetizou isso, e eu entendi pelos livros de que a profecia que Jeremias tinha falado de 70 se cumpriu, porque eu estou aqui, eu já estou escravizado aqui 70 anos. Irmãos, durante todo aquele período, ele conhecia essa profecia e ele sabia: nós temos que ficar aqui 70 anos. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta espernear, não adianta fazer nada. A profecia vai se cumprir. E passou 1 ano, e 10 anos, e 20 anos, e 50 anos, e está chegando, e 60 anos, e 65 anos, e ele está esperando, e 69 anos, e ele está esperando. Falou: agora 70 anos se cumpriu, que nós estamos escravizados aqui. Então agora a profecia vai se cumprir. Nós não esperamos, né, irmãos? Nós achamos que se Deus demora 1 ano, a gente acha nossa, está demorando demais. Se Deus demora 10 anos, está demorando demais. Se Deus demora 15 anos, não acredito. E se Deus demora 20 anos, você já acabou as esperanças. Mas Daniel esperou por 70 anos e não desanimou, e não retrocedeu, e não abandonou ao Senhor, e não preferiu fazer as coisas erradas. Ele se manteve fiel, porque ele sabia que depois de 70 anos aquela profecia iria se cumprir. Olha o versículo 11 agora, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual era o fim que eles esperavam?
O fim que todos nós esperamos, irmãos, é as bênçãos de Deus. O fim que todos nós esperamos é o perdão de Deus. O fim que todos nós esperamos é a restauração de Deus. Podemos até cair, irmãos, mas a gente espera que sejamos restaurados, espera que sejamos fortalecidos, espera. Eu quero que você note cuidadosamente o versículo 12, Jeremias 29, 12. Então, aí disse Deus, olha, então me invocareis, e ireis e orareis a mim. E o que Deus promete nesse versículo? E eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Olha, vocês vão clamar, a situação vai ser crítica, mas vai dar os 70 anos, vocês vão me buscar, vocês vão me invocar e eu vou ouvir vocês. Mas preste atenção no versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, vírgula, condição, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então o buscar ao Senhor ali não seria só um buscar da boca para fora, não seria um buscar de faz de conta, teria que ser um buscar sincero, teria que ser um buscar do fundo do coração, teria que ser um buscar mais ardente, não era para ser só simplesmente buscar de qualquer jeito, porque Deus nos conhece por dentro. E o versículo 14 diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então Deus está dizendo que os poria em cativeiro durante 70 anos, por causa dos pecados deles mesmos, e depois destes 70 anos, eles iriam clamar, eles iriam buscar ao Senhor de todo o coração, e eles o encontrariam, e o Senhor lhes ouviria, e aquelas boas promessas que o Senhor disse que iriam se cumprir, se cumpririam. Então o que Daniel está fazendo? Ele está de fato pegando aquilo que é sólido, pegando aquilo que é correto, pegando aquilo que estava completamente revestido do poder de Deus, porque era a palavra de Deus. Então ele não estava simplesmente fazendo uso de uma profecia aleatoriamente, como muita gente faz hoje. Por exemplo, muitas pessoas hoje tiram o texto do seu contexto e usam como se fosse um jargão de bênção de Deus. Vou dar um exemplo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A maioria das pessoas que usa esse versículo incoerentemente, fora do seu contexto, dando a ênfase ao homem, dizendo que o homem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Deus acabou virando amuleto de sorte do homem. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu consigo. Com certeza você já ouviu muitas mensagens assim, dizendo: mas você consegue, irmão, aproprie-se da promessa, você pode, a palavra diz que você pode, então você deve apropriar dessa promessa, porque o texto diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode, irmão.
Olha, irmão, para aí. Paulo não disse isso. A palavra de Deus não é para ser usada do jeito que a gente quer. A palavra de Deus é para ser usada do jeito que ela foi escrita. Nós não podemos usar a palavra de Deus para apoiar as nossas ideias. Nós temos que quebrar todas as nossas ideias, nos encaixar dentro da ideia de Deus e aí pregar e viver a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Paulo, quando disse aquilo aos filipenses, ele disse porque ele já tinha passado por lutas mil, que nenhum de nós aqui nem sonhamos em passar, e ele enfrentou cada coisa difícil na vida, e dentre essas coisas difíceis, ele passou necessidade das coisas, e ele passou também períodos de abundância. Ele sabia tanto a padecer necessidade, quanto a ter superabundância. E depois de tudo isso ele disse: eu estou experimentado em todas estas coisas. Então, porque Cristo me fortalece, eu posso passar necessidade, que Deus vai estar comigo. Porque Cristo me fortalece, eu posso passar por fartura, porque Deus vai estar comigo, o Senhor vai estar comigo. Eu posso passar por tribulações, porque o Senhor vai estar, a presença dele vai estar comigo. É isso que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Daniel está fazendo, ele pegou um texto de Jeremias e aplicou de fato, de verdade, porque estava se cumprindo exatamente aquele período. Agora, por favor, vamos de volta lá no capítulo 9 de Daniel, Daniel 9, e note comigo o versículo 3. Note comigo o versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel faz exatamente aquilo que Deus tinha ordenado ao seu povo fazer em Jeremias 29. Ele se humilhou, ele se rebaixou, ele realmente estava buscando a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E Deus declarou, nos versículos 12 a 14 que nós lemos, que o seu povo iria clamar, lá em Jeremias, que o povo iria clamar e orar a ele, e é exatamente isso que Daniel está fazendo aqui no capítulo 9. Ele pega, se apropria daquela promessa, e ele faz exatamente como Deus mandou, como Deus falou, como Deus previa. Ele buscou o Senhor com orações, ele buscou o Senhor com súplicas, e ele fez isso com jejum e saco e cinzas. E essas são imagens, irmãos, de humildade, imagens de lamentação, imagens de contrição, imagem de tristeza. Quando você encontra essa descrição de saco e cinza na Bíblia, ela está sempre associada à tristeza, à lamentação, à humilhação. Você não acha que essa deveria ser a manifestação de todo aquele que está arrependido, de todo aquele que está contristado pelo erro que ele cometeu? Com humilhação, com contrição, a pessoa então, quando vai chegar a pedir perdão, porque nós estamos tentando entender aqui o que é arrependa-se. Se o teu irmão pecar contra ti, que nós lemos no começo dessa mensagem, Lucas 17, 3 e 4, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o.
E se arrependeres, perdoa-lhe. Então, nós estamos tentando entender se arrepender. O que é esse arrepender? Esse arrepender é a pessoa se contristar, esse arrepender é a pessoa se humilhar, esse arrepender é algo sério. Irmãos, não existe arrependimento do tipo, desculpa aí, foi mal, sinceramente eu estou arrependido. Isso não é arrependimento, não tem contrição nenhuma. Mas por que, irmãos, que normalmente não se tem esse tipo de contrição? Naqueles que se arrependem hoje. Por que a gente não vê isso? A gente não vê isso porque eles não estão verdadeiramente convictos de que Deus está profundamente entristecido com o pecado que ele cometeu. Ele não está nem aí, ele não está arrependido, por isso que pede perdão de qualquer jeito. Muitas vezes crentes expressam tristeza pelo fato de desapontar pessoas, até mesmo pessoas do seu convívio com os seus pecados, mas o correto é terem convicção e estarem realmente entristecendo a Deus por violar os seus mandamentos. Eu desagradei a Deus, eu fiz errado com Deus. Nós entendemos, por exemplo, que José, quando ele foi levado, quase que igual, mas não foi igual porque ele foi vendido pelos seus irmãos, mas ele foi levado como escravo para uma terra distante, e ele realmente tinha que servir um povo, mas o povo lá não tinha destruído o povo dele, é um pouco diferente de Daniel, mas ele lá distante da terra dele, distante dos pais dele, distante aparentemente, não tinha igreja na época, viu, irmãos? Mas só para a gente entender e fazer uma comparação, distante da igreja dele, distante do pastor dele, distante dos irmãos da igreja dele, ele manteve a sua integridade. E quando a esposa de Potifar quis levá-lo a um pecado, ele simplesmente disse: como eu faria isso? E pecaria contra Deus, contra o meu Deus. As pessoas hoje não se contristam de ofender os outros, não se contristam, não se humilham, porque simplesmente acham que ofendeu uma pessoa. Então olha para a pessoa e fala: pastor, me perdoa, tá? Gente, mas espera aí, se você pecou contra o pastor, você pecou contra o irmão, contra a irmã, você pecou contra várias pessoas, então você tem que entender que você pecou contra quem? Contra Deus. Então nós vamos olhar a primeira característica aqui do arrependimento de Daniel. Primeira característica: ele reconhece os vários avisos que Deus deu antes dele cometer o pecado que cometeu. Ele foi avisado, ele foi alertado. Que isso, pastor? Vamos continuar lendo. Olha aí Daniel, o versículo 4 agora. Daniel 9, versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Aqui você vai começar a ver o arrependimento de Daniel. E disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5: pecamos, e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos.
Versículo 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. E não é exatamente isso que acontece, irmãos? Às vezes Deus nos alerta, às vezes não direto. Deus nos alerta pela leitura da palavra, Deus já mostra o nosso pecado. Pela pregação da palavra através de um pastor, de um outro pastor, de um missionário, Deus mostra o nosso erro, Deus mostra o nosso pecado, Deus mostra que aquilo não é certo. Nós somos alertados o tempo todo. Muitas vezes os cânticos que entoamos nos alertam, nos mostra que nós estamos pecando. Em outras palavras, Daniel está dizendo: Senhor, parafraseando agora, o Senhor já nos deu estas instruções e nós escolhemos não obedecer. Nós pecamos, mas não por falta de conhecimento. Nós decidimos pecar, mesmo sabendo que o Senhor já nos tinha falado estas coisas. Nós preferimos o erro. Será que um filho de Deus que decide trair o seu cônjuge e adulterar, ele não está consciente de que aquilo que ele vai cometer é pecado? Será que um filho de Deus que decide beber bebidas alcoólicas, será que um filho de Deus que decide fumar, que decide usar drogas, que decide mentir, que decide semear contenda entre os irmãos, que decide se rebelar contra a autoridade, que decide não perdoar quem lhe ofendeu, que decide guardar amargura no seu coração, que decide faltar aos cultos, que decide deixar de ler a Bíblia, que decide deixar de orar, que decide deixar de testificar para as pessoas, que decide levantar falso testemunho contra o seu próximo, que decide olhar pornografia, que decide não dizimar, e etc, etc. Será que ele não está consciente de que isso é pecado? Será que ele nunca foi alertado antes? Então nós estamos vendo aqui uma das primeiras características do arrependimento de Daniel. Daniel, ele sabia por revelação de Deus o que era certo e o que era errado, e Daniel escolheu desobedecer a Deus. Aí você fala: que isso, pastor? Como é que o senhor fala uma coisa dessa de Daniel? Não, eu não estou falando de Daniel, eu estou lendo e interpretando o que ele escreveu. Se o próprio Daniel não falasse essas verdades para nós a seu respeito, jamais nós aceitaríamos que alguém o acusasse desse pecado. Que isso? Daniel nunca fez isso. Daniel sempre foi obediente. Daniel sempre, quando Deus alertava, ele obedecia. Quando Deus falava, ele aceitava. Ele aqui está deixando bem claro que ele não aceitou, que ele estava fazendo parte de todo aquele grupo, de toda aquela liderança de pessoas que rejeitaram a palavra de Deus. Que acontece com a gente. Quantas vezes nós somos alertados, quantas vezes nós somos chacoalhados, quantas vezes nós somos realmente repreendidos pelo Senhor e ainda assim preferimos fazer o errado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo: eu rejeito essa palavra, eu rejeito esse profeta, eu rejeito este alerta, eu não quero saber, eu vou fazer o que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, e não tente me mudar. É isso que está dizendo. Hoje, muitas vezes, nós também não abrimos o coração a respeito dos nossos pecados, quando falamos que estamos arrependidos, e pior ainda, não esperamos e nem exigimos que as pessoas que se dizem arrependidas por algum pecado, façam isso. Não, está tudo bem, você já está arrependido? Estou arrependido. Não, pronto, aí já está arrependido. Irmãos, o que é arrepender-se? Olha como foi o arrependimento aqui de Daniel. De fato, irmãos, não é isso que fazemos, ou que vemos outros fazerem, mas o que vemos quando é pego no pecado,
De repente pegamos aquele homem que adulterou contra a sua esposa, e isso aconteceu conosco. Estávamos todos reunidos e na hora que confrontamos o indivíduo e mostramos que tínhamos provas e tudo, que ele estava adulterando, ele disse: realmente eu adulterei. Não precisa falar, a gente já sabe, nós temos prova. Mas aí ele fala: realmente eu adulterei. Mas aí aponta para a esposa e fala: mas ela sabe que a culpa não é só minha. Ela sabe. As pessoas hoje, ao invés de se arrependerem pelo seu pecado que cometeu, elas querem justificar o seu pecado apontando para o pecado de outros, e isso não caracteriza o verdadeiro arrependimento, irmãos. Eu tomei conhecimento de um caso, graças a Deus não tive que tratar esse caso, mas eu tive conhecimento de um caso em que um homem halterofilista, o homem era forte para encrenca, ele tinha uma senhora, uma esposa, bem pequenininho e magrinho, mas ele era um brutamonte perto dela, e ele abusava fisicamente da esposa. Como assim? Um dia ele levantou ela do chão e lançou ela contra a parede e quebrou um espelho nesse processo. E quando ele foi confrontado pelo pastor, ele disse que só fez isso por culpa dela, porque ela não calava a boca, então fui obrigado a fazer isso. Em outras palavras, a culpa não era dele, a culpa era dela. Então eu pergunto, irmãos, ele realmente está arrependido do que ele fez? Mas, como nós temos a tendência de tratar o arrependimento de uma forma muito superficial, muito leviana, aí de repente aborda um caso desse e fala: mas você errou de jogar ela na parede. Aí ele fala: não, eu errei, mas ela sabe por que eu joguei. Eu errei mesmo, eu não nego não, errei, não está certo o que eu fiz, errei mesmo, mas ela sabe, ela não fechava a boca, não fechava a boca. Eu não aguentei, ué. Eu joguei ela na parede mesmo. Tá certo que eu fiz errado, né? Fiz errado, não podia ter feito isso. Mas também, aí, irmãos, isso não é arrependimento, irmãos. Isso não é reconhecimento de erro nenhum. E é o jeito que a gente vê, vem jovens aqui na frente e fala assim: eu pequei, eu fiz isso errado, mas o quê? Mas não fui eu sozinho, mas teve gente que não sei o quê, mas teve não sei o que ajudou, mas teve que... É sempre assim. Isso não é arrependimento, não é o genuíno arrependimento. Para se arrepender corretamente, esse homem, ele tem que admitir que esse abuso físico é contrário à lei de Cristo, e tem que admitir que ele já sabia que Deus condena esse tipo de atitude. Será que ele não sabia que é errado pegar a mulher, levantar e jogar na parede? Ninguém alertou ele disso? Ele nunca teve um alerta? Não, eu joguei ela na parede, mas eu não sabia que era errado. É normal qualquer um pegar e jogar na parede, acho que é normal, né? Imagina os filhos desse cidadão, se tiver, né? Imagina, tá me irritando. Quer dizer, irmãos,
Daniel, ele não tinha nenhum problema aqui em reconhecer o pecado dele. Ele declarou que Deus já tinha dado instruções claras de tudo isso. E ele também declarou que não só ele sabia, mas que o seu povo sabia também. Todo mundo sabia. E preferiram desobedecer e desagradar a Deus. Em outras palavras, irmãos, para passarmos pelo verdadeiro arrependimento, em primeiro lugar, nós temos que assumir os nossos próprios erros sem acusar ninguém mais. Ou seja, precisamos reconhecer que já fomos alertados por Deus antecipadamente. Daniel aqui reconhece alertas na mensagem dos servos de Deus enviados a ele. Veja no versículo 6. Olha o versículo 6, e não demos o quê? Ouvidos aos teus servos, os profetas. Então, ao olhar para trás, ele reconhece que não deram ouvidos aos profetas e diz: Senhor, o Senhor enviou os profetas, parafraseando aqui, o Senhor enviou os profetas para nos dar uma mensagem, mas a nossa decisão foi de mofar do mensageiro. Vocês sabem o que significa mofar? Nós vamos ver o texto já já. Mofar significa fazer escárnio de, motejar, zombar, tudo isso é mofar. E ele falou tudo isso, nós fizemos isso, rejeitamos, porque nós não gostamos da mensagem e por isso não demos ouvidos aos profetas. Quer ver isso acontecendo? Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 11. Segundo Crônicas 36, 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou a seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Profecia está aí, irmãos. Eles rejeitaram. Será que chegamos, igual Daniel, ao mesmo grau de reconhecimento quando nós dizemos que nós estamos arrependidos por algum pecado que nós cometemos? Será que durante os 2 últimos anos Deus não usou ninguém, Deus não usou alguém, ou um pregador, para te alertar do que você estava fazendo e dizer que aquilo que você estava fazendo era pecado? Será que não houve um momento em que você sentiu que o pastor estava pregando diretamente para você, como se ele soubesse o que você estava fazendo? Se houve, amado, eu quero te perguntar: o que você fez com a mensagem alerta que Deus te enviou?
Ficou com raiva do pastor? Falou: ó, esse pastor fica só pregando para mim, não vem aqui mais não? Deus está alertando, Deus está falando, Deus está chamando a atenção e nada acontece? Será que você não ficou com raiva? Será que você não ignorou? Será que lá no fundo do coração você não estava olhando para o pregador e falava assim: ó, para de falar, você está falando para mim, eu vou fazer o que eu quero, a vida é minha, para. Tem tanta gente hoje que está perdida no mundo, destruída, porque rejeitou a palavra de Deus. Essa atitude faz a pessoa avançar mais ainda no seu pecado. Irmãos, finalizando, para alguém demonstrar o verdadeiro arrependimento, a pessoa precisa dizer: Senhor, eu admito que há muito tempo eu não tinha mais satisfação no Senhor. Parecia sempre que o pastor estava pregando do púlpito diretamente para mim. Eu me lembro que o Espírito Santo estava tocando em meu coração e tentando me convencer do meu pecado, e eu continuei a rejeitar e a rejeitar. Pois é exatamente isso que Daniel faz neste texto. Enquanto não estivermos prontos a admitir as repreensões que Deus nos dá em sua palavra, pelos alertas dos seus mensageiros, nós não estamos entendendo o que é o verdadeiro arrependimento, irmãos, e tão pouco estaremos prontos a acatar as exortações de Deus no presente e nem no futuro, pois nossa atitude é de rebeldia e queremos que Deus pare de falar desse jeito com a gente. Para termos um verdadeiro arrependimento, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e prontos a atender às suas repreensões com uma atitude de humildade e obediência, e isso acontecerá com o verdadeiro arrependimento. Mas se não estivermos prontos para agir dessa maneira, nós não estaremos prontos para nos arrepender genuinamente. Por exemplo, uma pessoa descoberta cometendo qualquer pecado, seja adultério, seja mentira, seja furto, seja qualquer coisa, se ele não chegar ao ponto de reconhecer e humildemente admitir o seu pecado e dizer com a sua boca, falar: não, mas eu já sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia disso, Deus já tinha me falado pela sua palavra, através dos seus servos, através da minha leitura, através dos cânticos. Enquanto a pessoa não falar isso, ela não está pronta para se arrepender. Pensando no caso daquele homem que jogou a mulher na parede e quebrou até o espelho, enquanto ele não admitir que Deus já estava alertando ele através da sua palavra, através das pregações, abordando o pecado dele, tocando: ó, você tem dificuldade com a ira é pecado, ele vai achar que a única coisa errada que ele fez foi atirar a mulher na parede. Mas o problema vem de antes. Por que ele atirou a mulher na parede? Porque ele tem problema com a ira. O pecado dele é a ira, e já que ele era fortão e a mulher pequenininha, então ele se irou, pegou ela e jogou na parede. Então o pecado não é o jogar ela na parede, está errado o jogar ela na parede, mas o pecado é mais profundo, gente, é mais interno. Ele tem problema com autocontrole, domínio próprio, ele não consegue se controlar. Por isso que ele falou que a mulher, joguei ela, mas ela não calava a boca, por isso que eu joguei ela na parede. Amado, se você quer vencer qualquer que seja seu pecado, você precisa estar pronto a admitir e reconhecer os alertas que Deus já te deu e ainda está te enviando durante o processo do seu pecado. Se você não admitir isso, você não vai vencer nenhum pecado. E mais que isso, se você cair e for apanhado em pecado, lembre-se que tem muita coisa mais profunda que você precisa acertar, precisa reconhecer e dizer com a boca, na hora da sua confissão,
dizer: olha, irmãos, eu estou errado, porque Deus já tinha enviado, o pastor já tinha falado várias vezes, o irmão fulano já tinha me alertado, um cântico já tinha falado, um pastor que veio não sei de onde já tinha falado, eu já tinha sentido que eu estava errado, e eu não aceitei, eu continuei fazendo errado. Do que chegar aqui na frente e falar: irmãos, eu estou errado, mas só que é o seguinte, eu fiz porque... Então vamos aprender a nos arrepender genuinamente, porque isso vai glorificar a Deus. Amém? Vamos orar. Pai,